Olá, meus irmãos, eu sou o Padre Joanes Oliveira. Estas são as nossas gotas de esperança. Sejam bem-vindos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Sagrado coração de Jesus, nós temos confiança em vós. Nossa Senhora, sede da sabedoria, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, a liturgia de hoje, na primeira leitura, nos apresenta o comecinho do livro do Apocalipse. Então eu aproveitei o ensejo para falar dessa primeira parte do livro do Apocalipse, do capítulo 1 e mais um pouquinho mais adiante, em uma parte que o autor sagrado escreve às igrejas, as 7 igrejas da Ásia Menor. E nós vamos fazer isso em alguns capítulos, digamos assim. Não dá para falar tudo num Gotas de Esperança de uma vez. Então, esta semana, digamos assim, vamos refletir nesta direção. Então, nós começamos falando sobre a palavra Apocalipse. Nós apanhamos a ideia de que Apocalipse é o fim, acaba, é tragédia, é medo, é violência, é julgamento, é a ira de Deus derramada sobre a terra, os pecadores sendo arrasados a tanta coisa. E muita gente que fala do Apocalipse geralmente fala em um tom alarmista, fazendo-nos medo, digamos assim. Mas quando nós olhamos, e principalmente no começo do livro, que é onde nós vamos nos deter agora, nós vemos que a mensagem que a nós nos é dada é uma mensagem muito mais de esperança, uma mensagem de vitória, de triunfo de Cristo e da sua igreja sobre o mundo. Este livro foi escrito em um contexto que não é o contexto de hoje, não é o que nós vivemos hoje na nossa sociedade. Mas como nós sabemos que a palavra de Deus é viva e eficaz, muitas das dificuldades que a igreja vivia naquela época são as dificuldades que nós vivemos ainda hoje como igreja. Estou falando apenas destas 7 comunidades, destas 7 cidades a quem João escreve. Nós sabemos que o livro do Apocalipse foi escrito mais ou menos 50 anos depois da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E o autor deste livro, é um homem chamado João, que nós, pela tradição, sabemos, digamos assim, e associamos a São João Evangelista. E o livro começa por assim demonstrar o coração de Jesus àquela comunidade. Então, passados 50 anos, lá pelo ano 95, João tem esta visão. E onde é que está João? João está em onde hoje é a Turquia. Claro que a Turquia é um país grande. Então, o território que hoje está na Turquia, naquela época, era uma província, entre muitas províncias do Império Romano, chamada Ásia Menor. João, depois desta perseguição, de uma das perseguições aos cristãos, é exilado numa ilha chamada Patmos, que fica no mar Egeu, na costa da Turquia. E a partir de lá ele tem esta visão em um dia de domingo. Um dia de domingo que é o dia do Senhor, o dia da ressurreição.
neste dia, ele tem uma visão de um homem com um aspecto fantástico, difícil de compreender. E quando a gente tenta fazer a imagem mental, é uma imagem, digamos assim, um pouco assustadora. Mas quando nós olhamos os atributos, já não é uma imagem assustadora, mas nós vemos o que ele quer dizer com aquela imagem. Ele diz que é um homem, uma figura humana, vestida de túnica talar e o peito cingido com um cinto de ouro. Então, é a imagem do sacerdote. Cristo revestido de autoridade. Os cabelos brancos, indicando a sabedoria. Então, é alguém sábio. Os olhos como chamas de fogo que iluminam, que penetram no conhecimento. Depois vemos pés de bronze polido, indicando a firmeza. Seu passo é firme, é sólido o que ele vai dizer, a sua estabilidade. Depois, uma voz firme e forte, como aquela imagem do profeta Ezequiel. Esta imagem de Cristo ressuscitado e vencedor. Esta imagem profere uma palavra e diz que da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes, indicando a precisão da palavra que sai da boca de Cristo, que não é palavra desperdiçada, mas é palavra que atinge como a faca de 2 gumes, espada de 2 gumes, atinge com precisão. Assim também a palavra de Cristo é afiada e é eficaz. Então esta primeira imagem, quando é olhada assim, não é a figura de medo, mas transmite a confiança que se deve ter naquele que deu a mensagem a estas 7 igrejas, a estas 7 comunidades. Igrejas fundadas por João e que estavam sob a influência de João. Nós sabemos também que esta mensagem é dada a uma igreja que é pequena, apesar de ter se expandido. É pequena, é frágil, não é bem aceite, é perseguida. Então, esta palavra que eles ouvem é uma palavra de alento, de confiança, de esperança, muito mais do que amedrontar os cristãos. O Apocalipse serve de estímulo, de conforto e de alento a uma igreja em perseguição. Estas igrejas que nós vamos, a partir de amanhã, refletir, são as igrejas fundadas, como eu disse, por São João, em uma parte muito próspera do Império Romano, em uma época, e nós devemos ter isso muito em mente, o Império Romano era politeísta. Havia vários deuses, muitos deuses, deuses desde o culto imperial ao imperador, depois há muitos outros deuses localmente, e de repente aparece esse grupo, e nós temos que ter isto em mente, aparece esse grupo de gente esquisita, e põe entre aspas, que não faz o que os outros fazem. Porque hoje nós vivemos tempos em que a religião e a religiosidade não diz muito a muita gente. Mas naquela época, e até muito pouco tempo, a religião e a religiosidade estava intimamente atrelada à vida social. Então, não prestar culto como todo mundo fazia deste pequeno grupo um grupo de esquisitos. Um grupo de quase ocultistas. Então estava assim, sempre envolvido em mistério estes cristãos.
E por isso, por falta de compreensão, também a igreja foi perseguida. Mas isso já é para amanhã. Então, para hoje, que fique para nós que a mensagem de Cristo, para mim e para ti, como igreja, é uma mensagem de vitória. Que em meio ao mundo que não nos quer, que não nos ama, que não nos aceita, que nos persegue, nós somos chamados a, em Cristo, ouvindo a sua mensagem e pondo em prática o que ele diz, sermos luz e sermos nele luz. Que não tenhamos medo das perseguições, mas confiemos na nossa vitória que vem de Cristo, nosso Senhor. Assim seja. Nós vos damos graças, Senhor, por todos os vossos benefícios, a vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.